Bom, então, a semana passada, a gente já estava, então, discutindo provas voluntárias e o verdadeiro silício. E uma das perguntas que ficou, então, era se tinha valor nós buscarmos provas ou intensificar aquilo que já nos cabe. E aí, né, pensando, nós vimos duas situações importantes. Ó. Pode ir, Ju. Que tem mérito da gente procurar algum tipo de sofrimento quando esse sofrimento que eu procuro visa o bem do próximo. E que não tem quando o sofrimento que eu busco visa a mim mesmo. Penso que isso é bastante fácil de falar, muito fácil de entender e muito difícil de viver. Mas é difícil com força. Então, é algo que nós temos que habituar a raciocinar, porque o primeiro passo é o nosso convencimento pela razão, para que depois eu comece a fiscalizar onde eu consigo e que hora que eu tenho dificuldade. Quem já se pegou em situações tentando fazer esse foco no bem do outro, mas assim, fez o exercício mesmo, por um tempo. Alguém já fez? Não, um só serve. Muita gente não precisa dar exemplo. Um só tá bom. Ó, vocês estão com vergonha ou ninguém fez? É vergonha? Ai, que alívio. Quando a gente está nesse exercício de colocar o outro em primeiro lugar, quais são os sentimentos que acordam em nós no primeiro momento? Ó, renúncia. Que mais? Gente, vocês já fizeram, vocês sabem. Vai, pensa o dia que você falou que você ia ajudar alguém, pronto. Não é complicado, não. Compaixão. Agora, ó, o que eu vou perguntar. Todo mundo concorda com isso? Começa com renúncia, compaixão. É assim? Ó, eu estou perguntando sério. A gente começa bem? Uai. Então, eu vou pegar uma situação concreta. Eu acho que ficou complexo demais. Tem alguém do seu lado que realmente está em sofrimento. É uma coisa real. Você olha e você vê a dor estampada. No primeiro momento, o que você faz? Ajuda. Que sentimento desperta? Ó, que amor, pena, que não é lá muito bom, mas tudo bem, é o começo. Ó, o primeiro momento está sendo, parece que, bonzinho até. O que vai acontecer no segundo momento? Ó, fica uma tortura. Por que uma tortura? Ó, vai me prender. Porque agora eu tenho que me cansar e cuidar do outro. Ó, vai passar pelo sacrifício? Pode. Eu estava com vergonha de falar, mas eu vou falar. É porque, assim, a gente, às vezes, faz pelo outro, mas muito pontualmente, né? E teve uma ocasião da minha vida que, por causa de uma vivência que eu tinha feito, eu combinei comigo mesma que eu faria um projeto de caridade com alguém que
tinha que ser alguém muito próximo de mim e que tinha que ser uma coisa constante, assim, não era uma coisa eventual. E não era caridade material, né? E foi muito difícil, né? No começo foi racional, não, preciso fazer, porque eu preciso aprender isso, tudo. E aí, com o passar do tempo, o cansaço e o sacrifício, de repente, não, mas isso não está certo. Foi evidente, assim, para mim. Todos nós estamos nessa fase de ter um primeiro momento até que bonzinho, para na sequência falar, não, mas eu estou me esforçando muito agora. Eu deixei de cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? Aí a gente começa. Então, olha só. Eu entendi a pergunta e a resposta que o Evangelho trouxe. Eu entendi. Eu tenho alguma dúvida se está certo ou se está errado? Eu não tenho. Mas eu não consigo ainda sentir desse jeito. Então, por isso que eu estou falando, é muito fácil para entender. Mas quando a gente está vivendo, a gente fica em dúvida. Porque, olha só, ele está falando assim, que eu posso aumentar o sofrimento, que isso vai ser bom se for em proveito do próximo. Se o foco sou eu, não vai ter vantagem nenhuma. Eu não ganho nada com isso. Eu procurei, mas não consegui achar uma história. Eu vou tentar lembrar e mais ou menos contar para a gente pensar em cima dela. Tem uma pequena história que diz o seguinte, que 2 homens estavam atrás da sua iluminação. Eles queriam chegar naquele lugar tão desejado de todos, que é o conhecer-se para purificar. E então, eles encontraram um mensageiro que deu várias instruções e disse que cada um, agora por um período, seguiria o seu caminho. E marcou uma data que eles retornariam. Então, cada um pegou seu rumo e foi. O primeiro não deu conta de ir muito longe, porque ele foi engarranchando em todo mundo que ele encontrava. Então, ele já encontrou com uma senhora cheia de filhos, ele já parou por ali, depois ele foi e fez outra coisa. E o segundo definiu aquilo como um objetivo e foi embora. E ele conseguiu adentrar algumas ciências muito interessantes, aprendeu a arte da meditação, e ele foi tão exímio aluno, tão disciplinado, que no fim, até levitar, ele já conseguia. Tal era o poder consigo mesmo que ele havia desenvolvido. Quando eles retornaram, chegou primeiro em frangalhos, sujo, rasgado, cansado. O segundo, no seu porte atlético, inspirando um equilíbrio bastante interessante, com aquela túnica impecável, e ficou lá. Então, o emissário começa a questionar o período. E aí o primeiro falou assim, que ele não deu conta de aprender muita coisa, porque ele gastalhou logo numa mulher com 5 filhos, com muito aperto, e falou, eu já parei ali. Aí saí dali, já tinha outra, e eu fui ficando por aqui. Na verdade, eu nem saí daqui de perto. E aí o outro falou, olha, eu aprendi a meditar, me dediquei com muita disciplina, adquiri autocontrole, e sou mesmo hoje capaz de levitar. Eu conseguiria atravessar esse rio sem molhar os meus pés. O emissário ouviu, pensou um pouquinho, olhou para o primeiro, assim, com um olhar muito terno, e falou para o segundo, atravessar esse riachinho sem molhar os pés é só colocar uma ponte. E todo mundo faz. E encerrou a conversa.
Por que será que ele falou isso para o segundo? Ó, o que ele fez? Ó, meditei, autodisciplina, levitei, me autocontrolo, me amo, me adoro. Ó, eu comigo, para mim, eu mesmo o tempo todo. E o outro? Agora vamos combinar, engastalhar com uma mãe com 5 filhos, vai ter autocontrole lá longe, hein? Porque se não tiver... Então, é isso a diferença, ó, porque aparentemente, se você chegar lá e tem alguém com aquela túnica, com aquela coisa angelical, você vai falar, esse aí é o cara, esse é o bom. E a gente verdadeiramente se impressiona com isso. Por quê? Porque imagina, olha, ele medita a ponto de levitar e consegue. Só que, praticamente, na hora de operacionalizar isso, o que ele é capaz de fazer? Ele nunca experimentou. Ele sabe uma teoria, mas na prática, eu não sei se toda aquela paciência existe ou só porque ele ficou num isolamento, sem ninguém perturbando. O outro foi fazer a prática. Então, na lida do dia, ele foi. Ele não desistiu, então ele também tinha disciplina. Ele também era perseverante, só que ele foi construindo algo concretamente. Então, é nesse sentido que o Evangelho está nos alertando. Porque, às vezes, olha só, imagina se aprender a meditar até levitar. Você vai sofrer para isso? Nossa, gente, mas vai com força. Tem um povo para fazer esses negócios, isola assim num monte, senta na pedra, e eles falam, tem uma hora que a dor é tanta, que você entra num estado alterado de consciência. Essa é a teoria. Isso tem lá o seu valor? Deve ter. Deve servir para alguma coisa. Só que se isso for o meu objetivo de vida, eu vou viver em isolamento. Ou seja, o outro não pode estar na minha vida, porque eu preciso de muito silêncio, de muito isolamento, de muita coisa que me isola. E o outro não fazia isso, mas ele conseguia lidar com o próximo. Então, quando o Evangelho pergunta, é nesse sentido, porque senão nós somos bons teóricos. Eu sei falar de muitas coisas de uma forma bem interessante, mas eu não consigo me relacionar com gente. Eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque quando eu relaciono, eu tenho que colocar em prática essa teoria. E se eu só sei teorizar, na hora de viver fica um desafio que eu vou falar que é insuportável. E aí eu me retiro de novo. Então, isso tem sido uma grande tendência de todos nós, isolar. Por quê? Porque sozinha eu fico bem, mas na hora de lidar com, o desafio é muito grande. Então, é um esforço de compreensão. Ó, é difícil, mas o outro me mostra quem eu sou. Então, às vezes, a irritação é tanta que a gente fala assim, nossa, mas eu achei que eu tivesse tanta paciência e eu percebi que eu não tenho. Eu tinha uma informação equivocada sobre quem sou eu, que eu era uma pessoa calma. Mas eu vi que em 5 minutos a calma não existe. Então eu não sou, era uma ilusão. Mas quem me ajudou a perceber? O próximo. Tem um autor atual que ele fala assim, ó, quem não se envolve, não se desenvolve. Para que eu me desenvolva como pessoa, eu preciso de envolvimento com pessoa. Senão, não acontece. Eu fico teórica. E, teoricamente, eu posso um monte de coisa. No concreto, às vezes, eu não consigo. Então, vamos lá. No Evangelho, então, ó. Vós, que deixais vossos aposentos perfumados, para ir à mansarda infecta, levar a consolação. Vós, que vos privais do sono,
para velar a cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes consoladores dos pobres deserdados. Então, quando a semana passada ele falou assim, ó, que conhecendo, né, como somos, ele falava assim, vós contentai-vos com as provas que o Senhor vos deu. Então, ele está falando isso logo na sequência. Então, assim, ó, ele não está pedindo para a gente ir buscar longe, mas acontece dos nossos relacionamentos próximos terem algumas dificuldades como estas, que vão pedir mesmo, noite em claro, algum tipo de sacrifício, alguma forma de dedicação, e que, de fato, vai ser um sacrifício. Eu vou ter que fazer um esforço muito grande, vencendo a mim mesma a cada situação. E muitas vezes a gente encosta no desânimo e no desejo de abandonar. Agora, o que eu não posso esquecer, ó, eu sou especialista em abandono. Começou a atrapalhar muito, o que a gente faz? Larga para lá. Ó, essa é a nossa especialidade. Quem escreveu o texto é especialista em amor. Então, ó, ele indica um caminho. E eu vou falar assim, não, gente, não é esse não, ó, para cá. Então, aí que eu falei, a questão de juízo. Quem vocês vão ouvir? Vocês já sabem a resposta. Então, ó, a gente já entendeu que ele está certo. E que se ele está falando, isso é isso mesmo. Mas a minha tendência é fazer o contrário disso. Então, ó, racionalmente eu entendi. Agora eu preciso começar a fazer um plano de ação, porque agora eu entendi o que é importante. E se eu não fizer um plano de ação, eu vou continuar fazendo só o que eu sei. E o que eu sei é assim, eu fiz um pouquinho, eu já vou falar que a pessoa é ingrata, que ela é folgada, que ela é isso, que ela é aquilo, e vou abandonar porque é a minha especialidade. Isso é o que eu faço bem. Mas eu estou num tempo que eu tenho que aprender a fazer o bem de verdade, e não isso. Então, esse é o grande esforço. E quando lá no começo eu estava perguntando, quando a gente faz esse sacrifício, é uma das coisas, pelo menos que eu percebo, e com todo mundo que no fim eu converso, é mais ou menos isso, a gente sente fazendo papel de bobo. A impressão é que o outro está prevalecendo, então ele está se aproveitando, e a gente fica no incômodo. Ó, quem aqui já teve situação que precisou perdoar, vai entender do que eu estou falando. A gente se esforça, você vai arrumando força, porque assim, perdoar é um exercício, é uma luta, e às vezes você fala assim, uai, mas eu estou fazendo tudo isso e a pessoa é ingrata comigo ainda. Ainda fala coisas assim para me ofender. Então, eu fico sentindo como se eu estivesse fazendo papel de boba. Ó, toda vez que eu estiver seguindo o que Jesus ensinou, tem alguma chance de eu estar fazendo papel de boba? Não tem jeito. Mas, ó, a maluquice, é assim que eu sinto. Então, ó, isso é quase que uma loucura. Porque ó, a coisa é de um jeito, e eu entendo e sinto outra que não existe. Né? Psiquiatria se chama alucinação, delírio. É isso que a gente faz o tempo todo. Alucina e delira em relação à realidade. Mas isso é o nosso patamar. E olha só, quando eu estou falando do perdão,
todos nós aqui temos convivências difíceis. Quem não é com o pai é com a mãe, quem não é com a mãe é com o filho, quem não é com o filho é com o marido. A gente vai ter alguém que é muito diferente e desafiador na nossa vida. Por um motivo simples, no mundo de prova e expiação, o que tem mesmo? Isso. Então, todo mundo tem, isso é garantido. Então, olha só, quando eu deparo com essa dificuldade, uns inicialmente vão ser do meu time, eu tenho desejo de abandono. Então, a gente faz assim, ó, larga aí, deixa eu falar sozinho. Então, vou fazendo assim, ó. Outros vão ficar magoados e alimentar um desejo de vingança. Outros se revoltam. Então, assim, cada um de nós vai naturalmente para a sua tendência difícil em relação àquela pessoa. Para justificar o que eu sinto, eu vou falar que aquela pessoa é muito difícil. Ó, ela ser difícil pode ser uma realidade. Mas eu não saber perdoar é outra realidade. E eu quero justificar uma coisa com a outra. Ó, ela ser difícil é a realidade dela. Não saber perdoar é a minha realidade. Ela é só estímulo. Eu não consigo juntar essas duas coisas no mesmo lugar, porque lá é uma individualidade, aqui é outra. Uma história, outra história. O que ela faz não justifica o que eu faço. Então, isso eu preciso habituar. Por quê? Porque quando vier o estímulo e eu entrar em contato com qual é a minha tendência, eu falo, olha, o que ela faz é problema dela, agora eu preciso pensar no meu. O que é que eu estou fazendo ou sentindo e como eu vou resolver isso? Porque essa é a minha parte. E isso é garantido. Todos nós temos estímulos. Um que eu acho muito interessante e que nós estamos passando coletivamente é o seguinte: nós estamos sendo conduzidos por políticos muito desonestos. É, na verdade, uma violência. Mas como é mesmo que a gente está reagindo? Com muita paz, harmonia, esperança de futuro. É com violência? É o roto falando do rasgado? Se eles são, eu também sou, ó, parceria perfeita. E aí a gente fica meio perdido. Então, ó, ele é. Isso não pode justificar o que eu sou. Porque se ele é, esse problema é dele. Mas o que eu sou? Então, é desse jeito que eu preciso começar. Porque senão eu não consigo fazer a leitura que um estímulo faz nascer em mim violência. Mas a violência está dentro de mim. E como eu vou resolver a violência que é minha? E não é falando mal da violência dele que eu resolvo a minha. Então, eu preciso cuidar da minha também. Porque senão a gente fica bastante equivocado e fica, de novo, falando de coisas que estão fora. E vamos lá para o grupo dos especialistas em abandono. Quantos já fizeram um projeto, vou embora deste país? Ó, especialista em abandono. Apertou, eu saio. Por quê? Porque eu não luto por nada, por ninguém, não sacrifico nunca. Esse é o nosso silício. Sim, eu posso te perdoar, mas eu não concordo com o que você faz. Eu não concordo. Eu não vou te ajudar, eu não sou conivente com o que você faz, mas eu não te odeio, eu não te desejo mal, eu não te abandono, eu não te excluo, eu não prego violência para você. Muito pelo contrário, eu acho que você tem direito de ser incluído. Porque você precisa aprender. E diz a lenda que a gente precisa aprender com quem sabe. E tem um monte de gente que não sabe nada querendo ensinar o que sabe menos. Então, está ficando esquisito. Mas a gente acha que o problema é lá. Não, o problema é aqui. Eu não sei ensinar, como é que alguém aprende? E falar. Eu não estou ensinando nada para ninguém. A gente só aprende a perdoar com quem sabe perdoar. Então, provavelmente, vocês aprenderam o pouco de perdão que vocês sabem
vendo vó, mãe, tio, irmão. Você falava assim, ó, como essa pessoa é capaz de sacrificar-se dessa forma pelo outro, cuidando, dedicando. E aí a gente fica até tocado com aquele exemplo e fala assim, nossa, gente, mas como ela consegue? Essa é a que ensina. A gente teoriza. Mal e teoriza. Eu ia falar o que ele falou, porque às vezes a gente... a coisa do silício, né? Às vezes, quando você fala, a gente é especialista em abandono, me vem assim, que de repente muita gente pode achar que tem que ficar numa situação extremamente difícil, porque, né, então, eu já pensei em coisas assim, né, uma mulher que apanha do marido, aquelas coisas, aquelas situações muito graves, porque senão seria um abandono. Mas se ela perdoa, se o sentimento, né, tem coisa que de repente realmente ali não dá para ficar, né? Não sei, me veio isso na cabeça. Senão também a gente vai pegar o extremo e achar assim, não, eu pedi isso, eu vou ficar até o final da vida aqui apanhando que nem uma louca, porque... não é nesse sentido mesmo, não é ficar ali conivente com a situação, mas é ter uma prontidão de auxiliar mesmo, eu não concordo, isso, mas eu tenho um bom sentimento, eu vou auxiliar no limite das minhas forças. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes sobre a terra? É uma pergunta que ele está fazendo. Então, toda vez que eu me retiro e isolo, ele está falando assim, para que isso serve? Então, imagina o seguinte, que a Lara faça uma coisa que eu discordo, isso me incomoda. Se eu isolo e me retiro, e o meu grupo se fecha para ela, eu excluo, qual que é a função que eu tenho? Para que serve isso que eu estou fazendo? Às vezes ela não sabe que isso que ela faz é uma barbaridade, ela não tem esse discernimento. E eu estou me negando a auxiliar, eu me fecho. Então ele está falando assim, para que isso serve? Olha que difícil. Porque ela só vai ser sensibilizada quando ela perceber alguém que faz algo muito diferente e que a toca de uma outra forma. Só que, às vezes, vai mais que vidas para isso dar resultado. Pai e mãe estão me entendendo perfeitamente. Às vezes a gente tenta catar e torcer, não adianta nada, espana rapidinho. Você fala, caminho errado. Eu vou ter que educar isso em mim, para sensibilizar esse espírito dentro da minha convivência por outro caminho. Se isso vai dar resultado agora, talvez não. Talvez essa vida vai ser só o preparo da terra, alguma sensibilização, para depois, lá para frente, ele reconhecer que aquilo era bom. Então, lembra a história do André Luiz, quando ele fica um tempão lá no umbral? Ele gasta 8 anos. Mas o que é que ele lembra que é o socorro dele? Da avó que ensinava a fazer a prece verdadeira. Então, na hora que ele chegou lá no sofrimento, a sementinha aparecendo. Então, mas passou a vida inteira, o que a avó fez não tinha feito efeito nenhum nele. Ele fez do jeito dele, do que ele quis, como ele acreditou. Aí, a hora que ele foi para o sofrimento, que ele foi vasculhar lá na memória, ele falou, nossa, minha avó ensinou a rezar. Aí ele fez. Então, foi em vão que a avó ensinou? Não. Teve um efeito imediato? Não. Quando o terreno ficou pronto, a sementinha germinou. E, às vezes, na minha ansiedade, eu faço uma coisa e quero o resultado amanhã. Aí não tenho resultado e eu já desanimo e quero largar a mão. Às vezes eu vou gastar essa vida inteira, talvez a outra, para conseguir alguma coisa. Só que enquanto eu estou tentando, eu estou desenvolvendo em mim
sacrifício, perseverança, compaixão. Gente, eu estou melhor. Isso é fundamental para que eu entenda que isso para mim é bom. E como Deus é bom, Ele me dá um desafio que, por amor, eu me melhoro. Agora, eu preciso respeitar o tempo do outro. E, às vezes, vai ser um pouco aflitivo mesmo. Eu preciso confiar e esperar, porque o resultado não vai ser imediato. Então, eu só consigo lidar com isso quando eu tenho essa compreensão de continuidade e entender a vida do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque se for do material, eu não vou conseguir resultado. Mas do ponto de vista espiritual, aí eu vou ter, porque vai fazer efeito. Onde está vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Então, lembra quando, eu acho que há umas 3, 4 semanas, a gente falou assim, ó, nós vamos precisar mudar nossa compreensão do que seja coragem. Por quê? Porque a coragem não é para fora, a coragem é para dentro, é quando eu consigo enfrentar a mim mesma. Então, ó, se eu não tenho coragem, eu fujo da luta. Então, olha só de novo a nossa alucinação. Quando alguém abandona uma pessoa difícil, o que a gente fala? Nossa, como ela foi corajosa, largou tudo e foi embora. Não foi corajosa. Isso é covardia. Olha o tamanho da loucura. O que a gente fala, às vezes, de um suicida? Nossa, como que ele teve coragem de fazer isso? Não foi coragem. Foi a covardia que fez isso com ele. Então, vai ficando tudo confuso, porque eu uso coragem onde não é coragem. Coragem é quando eu enfrento a luta. E ficou. Entendeu? Coragem tiveram os primeiros cristãos, que falavam para ele assim, nego Cristo, nós não vamos pôr o leão comer. Ele falava, põe, mas eu não nego. Ainda ficava lá cantando o hino de louvor e não se abalava. Isso é coragem. Mas quem me dá coragem? A fé. A fé me dá coragem. Aí nós estamos falando de coragem. Então, coragem é quando algo acontece e eu enfrento aquela dificuldade que acontece dentro de mim e não abandono. Eu fico. Eu fico porque eu sei que eu estou fazendo exatamente aquilo que o Cristo ensinou. Isso é coragem. É vencer o meu limite e me tornar uma pessoa melhor. Essa é a verdadeira coragem. A outra, a gente trocou o nome para facilitar a nossa vida, porque não é coragem. Abandonar não é coragem. E pode ver, ó, a gente fala coragem, imagina no abandono, ó, vai atrelar tanto sentimento difícil depois, a tanto sofrimento, não é coragem. Então, é isso que agora eu tenho que começar a entender. Porque, ó, se eu não entendo essa prova, eu vou querer fugir da luta. E ver que ele está falando, ó, a prova vai te trazer uma luta. Por quê? Porque eu vou diminuir o ego e vou dedicar ao outro. Eu vou expandir em amor. Por isso que tem que ter essa luta. Eu tenho que ter força e coragem. Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Então, ele sabe que nós vamos sofrer com todas essas coisas. Ele já sabe. Mas ele está falando, ó, esse é o caminho. Isso é o que vai levar à verdadeira liberdade, à verdadeira felicidade. Mas eu sei, é uma luta.
é uma tendência nossa recuar nessa fase. Então, para não chegar nisso, por muito tempo, a gente preferiu acreditar no silício que limitava o corpo. Por acaso estamos na fase disso. Jejuar prolongadamente. Então, esse trem desses 40 dias agora, eu vou ficar sem tomar Coca-Cola. Não, eu vou dificultar mais um pouquinho. Eu vou tirar o refrigerante. Gente, mas assim, de verdade, eu falo brincando, mas eles já entenderam também, né? Porque a igreja já mudou a proposta. A proposta agora é fique esses 40 dias sem falar de alguém. Se dedique a alguma causa nobre por esses 40 dias. Quem sabe você toma gosto. Porque eles já entenderam que isso não tem sentido. Mas eu lembro quando eu era pequena, assim como na minha casa não tinha, eu tinha muita amiga que fazia isso. Eu lembro um dia que uma me falou assim, não posso comer melancia que eu estou de quaresma. Eu fiquei pensando, mas o que será que é isso? Será que é doença? Porque eu não conseguia entender, porque eu nunca tive. Mas eu convivo com pessoas que são muito católicas, que elas ficam esses 40 dias, por exemplo, sem chocolate. Eu não vou contar o que vai acontecer domingo próximo, mas elas ficam. E isso, o que é o difícil? Alimenta a nossa ilusão, porque parece que eu estou fazendo uma coisa grandiosa e super importante. Mas, às vezes, eu vou ficar igual o monge lá. Fico nessa meditação como isso fosse tudo, mas eu não consegui enxergar a dor de quem convive na mesma casa que eu. Mas eu fiquei 40 dias sem comer isso ou aquilo. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, porque, às vezes, a gente faz imposições assim, não, mas eu ajudo em tal lugar, é cansativo, mas eu vou porque eu ajudo. Mas e aquela pessoa lá do seu convívio que te pede atenção, dedicação? Mas ele é muito difícil. Então, eu estou indo lá no outro como silício, como se fosse uma penitência. Eu faço um esforço físico de ir até lá, justamente porque eu não quero lidar com aquela pessoa difícil da minha convivência, que eu precisaria perdoar, ou me dedicar, ou me esforçar para dar conta de relacionar melhor. Então, fazer o esforço físico é melhor. Então, esse é o cuidado que eu preciso ter, porque senão, às vezes, eu vou ficar arrumando coisas, situações externas, e não consigo identificar sentimento. E tem que ser uma coisa natural agora para nós, porque, de verdade, os nossos relacionamentos trazem sentimentos muito difíceis para a nossa vida. A gente fica muito irritado, passa muita raiva, fica muito magoado. Mas, gente, mas esse trem é em família. Porque ficar chateado com quem está de fora, que você vê uma vez cada 15 dias, tranquilo. O problema é quando é assim, aquele que usa o seu sobrenome, sabe? Que a gente usa o mesmo sobrenome. E que a pessoa chega, você faz assim, respirar na mesma sala hoje está difícil. Aí você... Então, e agora, o que é que eu vou fazer? Porque foi essa pessoa que eu trouxe comigo. E o que tem que mudar aqui para a gente dar certo? Então, é desafiador isso. Mas foi por isso que foi essa que veio. Porque essa é a que estimula a minha mudança. E aí eu vou descobrir que eu não sou tão meiguinha, nem fofinha, nem legalzinha, que eu tenho nem boazinha, que eu tenho raiva, sim, que eu desejo mal, sim. Então, estava dentro de mim. E nesse contato, eu fui percebendo. Então, de verdade, gente, eu não tenho outra palavra, é sacrifício. É um sacrifício vencer essa etapa. Porém, quem vence se torna uma pessoa tão harmoniosa, tão tranquila, tão feliz, que aí ela fala assim, compensou toda a luta.
Então, isso é o que a gente tem que avaliar. Ó, qual é a luta? E o que eu tenho que modificar? Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Por que coragem? Ó, vamos falar sério, perdoar é fácil. Só que se eu perdoar, o que eu vou construir em mim? Um sentimento alinhado com a lei de Deus, que foi o que o Cristo me ensinou. E para isso, precisa de coragem. Por isso que ele está falando, ó, isso é o que vai ser contado para você. Porque imagina, eu chego lá com vibrações de perdão. Agora imagina eu chegar lá com vibrações de abandono. Sou eu mesma, do jeito que está. Então, é esse esforço que ele está falando. Qual que é o único jeito de eu aprender a perdoar? Oi, gente, tudo bem? Como que vocês vão fazer para aprender a perdoar? Com quem? Quem que vai me ensinar o exercício do perdão verdadeiro? Adivinha? Ó, às vezes é o inimigo, mas às vezes é aquela pessoa que eu achava que a gente era assim, ó, super amiguinha, e ela faz uma coisa que eu não gosto. Então eu tenho que escolher, ou eu perdoo, ou eu transformo essa amiga em inimiga. Aí eu que tenho que saber. Só que adianta eu chegar de lá e falar assim, então, mas essa vibração de abandono é porque ela me fez tal coisa, tal. Ué, ela fez, problema dela. O que foi que você fez? Que esse é o problema meu. Então, olha só, por que mesmo será que foi tão mais confortável, por tanto tempo, a gente só malhar o Judas e não conversar da história que ele traiu e foi perdoado? Por quê? Porque se eu reconhecer que o traidor merece perdão, é minha sentença. Então, o que a gente fez? Guardou essa conversa e vamos malhar o Judas. É isso. O que o Judas fez? A molecada nem sabe. Até lá, um boneco pendurado. Ó, porque pula essa parte. Agora, quando a gente fala assim, olha, qual foi a reclamação que Jesus fez do Judas? Nenhuma. Ele somente perdoou. Simples assim. Uai, então ele ensinou o que era para fazer. Mas aí eu falo que eu sou cristã. O que eu tenho que fazer quando alguém trai minha confiança mesmo? Ô, gente, vamos falar sério. Traição de amigo dói? Vocês conhecem alguma traição que não dói? Não tem jeito. Se eu perdoar, é melhor para mim? Infinitamente. Agora, vai ser fácil? Não. Eu não conheço de ninguém que foi fácil, mas eu conheço muita gente que conseguiu. Então, é uma luta muito grande, mas que eu tenho que fazer. Ó, e quando alguém tira de mim recursos materiais, mas tira a força? É fácil? Então, mas agora como eu vou lidar com isso? O que eu tenho que fazer? É que eu não entendi. O que tem que fazer? Olha lá, eu tenho que perdoar. Aí sabe o que a humanidade faz e acha bonito? Vai lá na porta da delegacia e fica assim, ó, justiça, me poupe. Não tem nada a ver com a história, ainda gasta o dia fazendo isso. Quer dizer, eu não contento em brigar com quem é direto comigo, eu ainda vou brigar com o problema dos outros. Para, gente. Aí é muita loucura.
Tá, mas eu não fui. Não fui, mas pus fogo em quem foi. Fiz a mesma coisa. De qual justiça que eu estou falando? Daquela que eu também não sei fazer? Porque, olha só, ele tomou de mim a força. Aí eu quero tomar a vida dele na força. Mas quem que está falando de quem mesmo? Então, é uma questão assim, ó, ou eu sou cristão, ou eu falo isso. As duas coisas não cabem no mesmo lugar. Simples assim. Só que se eu não entender, por isso que eu falei, isso aqui é fácil de falar. A gente vai permanecer naquela história assim, o Cristo mandou oferecer a outra face, mas nessa parte eu pulo e atendo Moisés. Naquela justiça que me é confortável. Acho a história do olho por olho, dente por dente, perfeitinha, redondinha. Mas como assim? E vamos falar sério, não é assim que a gente ainda educa os nossos filhos? Filho, se ele te bater, você bate também. Você só não começa. E aí? Então, olha o grau de dificuldade. Então, eu preciso entender que isso não é isolado aqui na criança. Isso é a minha verdade. Eu acho que eu não posso ser provocada e que quem me provoca merece a punição que eu quero. Oi? Como assim? Não entendi a sentença? Olha que grave. Quem falou que eu sei fazer sentença? Então, olha só. Então, eu preciso ter muita cautela, porque senão eu vou na contramão da evolução. E aí a gente olha para o Brasil e fala assim, não vai ter jeito. Esse mundo uai, lógico que está. Eles nos violentam e a gente deseja tanta violência e faz toda a violência que pode à nossa volta. Vai continuar desse jeito. Ele fez, eu não concordo. Então, não vou ser conivente, eu não faço. E eu procuro seguir aquilo que eu acredito. E isso, gente, ó, eu não estou falando de política. O problema é o seguinte, Cristo era assim. Ele lutava por todos. Ele falava mal de quem mandava. Mas ele falava mal do que tinha que obedecer? Ele falava assim, vamos fazer uma revolta? Não. Ele cuidava de cada um no seu lugar, mas ele dava voz para aquele que precisava ser visto. Então, ele nunca trabalhou para ele, era sempre para o bem do próximo. Essa é a transição do mundo. Nós estamos nesse tempo, o tempo que eu preciso aprender a modular diferente o pensamento, porque senão a gente vai ficar com o mesmo discurso, com a mesma atitude e desejando um mundo diferente. Não vai dar. Não vai ter jeito. Então, a gente precisa ter bastante cuidado e todo dia perguntar para nós mesmos, o que de fato é ser cristão? Lembra, Pedro negou Jesus 3 vezes. Você conhece? Eu nunca vi. Mas você não conhece? Não, eu não conheço. Jesus ficou bravo com ele? Não. Deu oportunidade e falou, você vai ser a pedra onde eu vou construir a minha igreja. Porque sabia, ele temeu por um momento, mas depois ele assumiu e continuou. Então, assim, mas que hora que eu vou assumir e continuar? Que agora é a minha vez. Então, nós vamos ter que avaliar muito agora. A submissão à vontade de Deus, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito se nós somos submissos, porque nós temos uma dificuldade muito grande de sermos obedientes. E ser obediente é aceitar aquilo que está posto na nossa vida. E nós temos dificuldade. Você aceitar uma pessoa que você tem um planejamento reencarnatório com ela, e ela veio para ajudar você a ver o que você precisa mudar. Eu entendo que isso é você estar submisso à vontade de Deus, né? A gente concordar com o erro, nunca, mas aceitar a dificuldade do outro, de ver o erro, é sempre. A gente tem que ter esse entendimento do tempo do outro. E às vezes a gente tem uma resistência muito grande nisso.
E aí cai na crítica, você já não está sendo submisso à vontade de Deus, porque Deus quer que você entenda a dificuldade daquela pessoa e nós não entendemos. E outro caso que eu estava pensando, nós não podemos pensar em justiça se nós não analisarmos o nosso dia, se nós somos justos. Se nós somos justos com a natureza, se nós somos justos com aqueles que convivem com nós. Eu quero o melhor pedaço do bolo, eu quero o melhor salário, eu quero que a pessoa trabalhe para mim, mas ganhe muito menos do que eu ganho, ou muito menos do que seria justo ele ganhar. E aí nós cometemos várias e várias pequenas injustiças no nosso dia a dia e entendemos que isso é merecimento nosso, em contradição a dever do outro. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso, para nós não irmos gritar justiça para o outro sem sermos justos no nosso dia a dia. E eu sempre me apego a isso. A justiça precisa ser feita em coisas simples, porque nós somos espíritos ainda infantis e que nós precisamos buscar as coisas pequenas para depois alçarmos as coisas grandes. Então você precisa ser justo com a pessoa que trabalha na sua casa, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, para depois querer uma justiça maior, né?